Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Antes de resolver as atividades de física do primeiro ano, eu peço que vocês curtem os vídeos do meu canal e se inscrevam. Então vamos resolver as atividades do volume 4, as atividades do primeiro ano. Primeira atividade. Um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, analisando essas alternativas, que são 5 alternativas, vamos verificar se estão corretas ou se estão falsas. Alternativa A. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador? Então, a força que o jogador exerce sobre a bola quando chuta esta bola, será que ela é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador? Sim, está correta. De acordo com a terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton fala que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, de igual valor, mas que atua no sentido oposto. Um exemplo é o jogador chutando a bola. Ele aplica uma força e a bola vai para frente, só que a bola exerce a mesma força, só que em sentido contrário. Então, se o pé exerce uma força para frente, a bola exerce uma força para trás, de mesma intensidade, só que em sentido contrário. Ao aplicar um chute na bola, a força que o jogador exerce na bola é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Então, o item A está correto, devido à terceira lei de Newton. Então, está correta o item A. Item B. A quantidade de movimento em uma colisão inelástica, como o jogador chutando a bola ao gol, não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais. Será que está correta ou não? A quantidade de movimento em uma colisão, será que ela se conserva ou não? Está incorreto, pois em todas as colisões, pode ser colisão elástica, colisão parcialmente inelástica ou totalmente inelástica, existe conservação da quantidade de movimento. Existe conservação do momento linear. Então, aqui temos o exemplo do choque inelástico. Aqui tem duas esferas, duas bolas. Uma está caminhando com a velocidade 10, indo da esquerda para a direita, e a outra caminhando com a velocidade de 20. Quando as duas se chocam, há a deformação. Existe a colisão e é gerada uma deformação. Há perda de energia. A velocidade de afastamento depois da colisão ela é menor do que a velocidade de aproximação. Aqui nós temos o valor do E. O que é o valor do E? É o coeficiente de restituição. É a relação da velocidade de afastamento com a velocidade de aproximação. É a razão entre a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Como esse valor está entre 0 e 1, não há conservação da energia. A energia cinética antes ela é maior do que a energia cinética depois, devido ao fato de existir deformação. Porém, há colisões, pode ser elástica ou inelástica, existe a conservação da quantidade de movimento. Na colisão inelástica, o que não é constante é a energia cinética, que é menor depois do choque. Então, há conservação da quantidade de movimento. O que é a energia cinética? É dada pela fórmula massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética está relacionada com movimento. Energia, capacidade de um corpo realizar trabalho. Então, E cinética é a energia cinética, M é a massa e V é a velocidade. Energia cinética é uma energia relacionada com movimento. Então, o item B é errado, pois a quantidade de movimento em uma colisão pode ser inelástica e elástica, ela se conserva. O que não pode conservar é a energia cinética. O item C. Em colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido. Será que está correto?
Pois em uma colisão entre dois jogadores, existe uma força que um jogador exerce no outro. Será que esse impulso gerado pela força da colisão, gerado de um jogador em cima do outro, isso indica a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Será que o impulso gerado ele tem o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido? Não, está incorreto, pois o impulso é a força aplicada em um tempo. Beleza. Neste caso, um jogador exerce uma força um no outro, ação e reação, de mesmo valor, direção, porém, sentidos contrários. Então, vai ter uma colisão entre os dois jogadores. Então, um jogador vai exercer uma força no outro jogador e este jogador vai exercer a mesma força, só que sentidos contrários. Então, pela terceira lei de Newton, ação e reação. Se é aplicada uma força no corpo, o outro corpo reage aplicando a mesma força, só que sentidos contrários. Então está errado, devido ao fato de, no impulso, os jogadores eles sofrem colisões, eles sofrem a mesma força, têm a mesma direção, porém em sentidos contrários. E no item D, na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Será que está correto esse item? Que na cobrança de um pênalti o jogador altera a quantidade de movimento da bola quando ele chuta essa bola, e quando essa bola se choca com a rede, será que tem uma alteração da quantidade de movimento? Sim, está correto. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, onde Q é a quantidade de movimento, M é a massa e V é a velocidade. Nesse caso, tem a variação da quantidade de movimento e também da velocidade, isso é chamado de impulso. Como é aplicada uma força no chute, ocorre uma alteração da quantidade de movimento. E essa variação é chamada de impulso. Como tem aplicação de forças, gera alteração da quantidade de movimento. Pois a força aplicada gera variação da velocidade, gera uma aceleração, que gera uma variação da velocidade. Assim, é gerado uma variação da quantidade de movimento, é gerada uma alteração da quantidade de movimento. Então, esse item D está correto. Tranquilo? E o item E. O goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa, não conseguiu agarrar a bola que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade. Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento no sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual? Então, nesse exemplo, um goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa. Ele não conseguiu agarrar a bola que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade. Então, o que aconteceu? Está correto esse item. Não tem variação da quantidade de movimento nas colisões. O que aconteceu nesse exemplo? Antes da colisão, a bola vem com uma velocidade e o goleiro está preparado para fazer a defesa. Durante a colisão, o goleiro ficou parado, a bola bateu, é aplicada uma força e a força é aplicada de volta. Então, depois da colisão, ele volta com a mesma velocidade, só que em direção contrária. E volta na mesma direção, só que em sentido contrário, beleza? Então, a quantidade de movimento antes é igual depois da colisão. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Pois, numa colisão, não existe variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Ocorreu a conservação da energia cinética. Então, nesse caso, temos uma colisão elástica. Então, esse item é verdadeiro. Tranquilo? Então, numa colisão, não tem variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão são iguais. Exercício número 2. Um atirador de uma agência federal cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos podem sofrer, o atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. Ou seja, quando uma pessoa atira utilizando uma metralhadora, o que acontece? A bala vai para frente e tanto a pessoa como a metralhadora sofrem um recuo ao atirar.
Nesse caso, as balas que têm massa de 40 gramas cada uma e saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora, considerando um sistema isolado de forças externas, e o atirador, junto ao seu equipamento inicialmente em repouso? Então, considerando um sistema isolado de forças externas, ou seja, não tem a presença de forças externas, nesse caso, existe uma conservação da quantidade de movimento. A bala, ao sair para frente, gera uma força e, por ação e reação, a pessoa mais a metralhadora vai para trás com a mesma força. Então, as forças externas é zero. Nesse caso, não tem, é um sistema isolado, sem a presença de forças externas. Nesse caso, o impulso é igual a zero. Então, a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Existe a conservação da quantidade de movimento. Podemos observar esse exemplo nessa pessoa que está atirando. Quando a bala sai com uma força, é aplicada uma força que vai para frente. Só que a pessoa e a metralhadora, elas sofrem uma força para trás. Então a pessoa e a metralhadora sofrem uma força para trás. Como essa força é igual a essa força, ação e reação, e não tem a presença das forças externas, que o sistema está isolado, então há conservação da quantidade de movimento. Assim nós temos que a massa da bala, vou chamar de m bala, é igual a 0,04, pois a massa da bala é 40 gramas. Como eu quero passar para quilo, eu vou dividir esse valor de 40 por 1000. Vai dar 0,04 quilos. A velocidade da bala, V da bala, é 800 metros por segundo. A massa do atirador é 70 kg e a massa da metralhadora é de 2 kg. Qual que é a velocidade de recuo? A velocidade V sofrida pela pessoa e pela metralhadora quando é atirada uma bala. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes é a bala que sai, só que é gerada uma força para trás, que é a quantidade de movimento depois, que a pessoa sofre um recuo ao atirar. Então, a massa da bala vezes a velocidade da bala é a quantidade de movimento antes, que é igual à quantidade de movimento depois, que é a massa do atirador mais a massa da metralhadora vezes a velocidade de recuo. Substituindo os valores, temos que 0,04 vezes 800, onde 0,04 é a massa da bala, vezes 800, que é a velocidade da bala, igual 70 mais 2. 70 é a massa do atirador, mais 2 é a massa da metralhadora, vezes a velocidade de recuo. 0,04 vezes 800 é igual a 32. 70 mais 2 é 72. Passo esse valor dividindo. Então, a velocidade de recuo é igual a 32 dividido por 72. Dividindo, fazendo a divisão, obtemos que a velocidade de recuo é 0,44 metros por segundo. Resposta item A. E por fim, o exercício número 3. O exercício número 3 ele fala de dois patinadores de massas iguais a 80 kg que estão na última volta de uma final de competição de patinação de velocidade. Eles movem-se com velocidade de 54 km por hora e 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos até a linha de chegada. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Então, os dois patinadores estão apostando corrida, eles têm a mesma massa, só que um está com a velocidade de 54 e o outro com a velocidade de 63. No momento de tentar ultrapassar, os dois patinadores colidem e os dois acabam cruzando a linha de chegada juntos. Então, qual que é a velocidade com que eles conseguem cruzar a linha de chegada? Nesse caso, como os dois sofreram uma colisão,
a colisão, a conservação da quantidade de movimento. Então, tem conservação de quantidade de movimento em uma colisão. Nós temos que a massa do patinador 1 e a massa do patinador 2 é igual a 80 kg. A velocidade do patinador 1 eu vou chamar de V pat 1, que é igual a 54 km por hora. A velocidade do patinador 2 eu vou chamar de V patinador 2, que é igual a 63 km por hora. Então, a velocidade do conjunto é qual? Resposta: a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, em uma colisão, a conservação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Qual que é a quantidade de movimento antes? É os dois patinadores que estão correndo com velocidades diferentes. Então, a quantidade de movimento antes é a massa do patinador 1 vezes a velocidade do patinador 1, mais a massa do patinador 2 vezes a velocidade do patinador 2. Isso é igual. Depois da colisão, os dois cruzaram a linha de chegada juntos. Então, a quantidade de movimento depois é a soma da massa dos dois, massa do patinador 1 mais a massa do patinador 2, vezes a velocidade do conjunto, pois os dois estão juntos. Substituindo os valores, temos que 80 vezes 54 mais 80 vezes 63 é igual a 80 com mais 80 dá 160 vezes a velocidade do conjunto. 80 vezes 54 é 4.320, mais 5.040 é igual a 160 vezes a velocidade do conjunto. 4.320 mais 5.040 é igual a 9.360. Como 160 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, a velocidade do conjunto é igual a 9.360 dividido por 160. Então, a velocidade do conjunto, quando cruzam a linha de chegada, vai ser igual a 58,5 km por hora. Nesses exercícios, meus amigos, nós temos a conservação da quantidade de movimento em uma colisão. A colisão pode ser elástica ou inelástica. Na colisão, sempre tem a conservação da quantidade de movimento. O que pode ter numa colisão de diferente da outra, por exemplo, numa colisão elástica, existe a conservação da quantidade de movimento e da energia cinética. Numa colisão inelástica, existe a conservação da quantidade de movimento, porém, a energia cinética não é conservada. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima!